Então, bom dia, seja bem-vindo aí à nossa quinta aula aqui do curso de desenvolvimento de aplicativos com Codar nível iniciante, né? Nessa nossa quinta aula, o que a gente vai estar vendo são esses seguintes tópicos, certo? São relativamente muitos tópicos, mas o funcionamento deles é bem simples, certo? Então, a gente vai estar vendo, primeiro, a questão de telas, né? Como é que é o funcionamento das telas dentro do Codular, né? E aí vou fazer uma observação a respeito da utilização de telas. A gente vai estar vendo lá como utilizar o menu inferior e o menu lateral, que são duas opções aí que a gente tem para navegação entre telas, né? Opções mais bem elaboradas e já nativas aí do Android e do Codular, né? A gente tem aí componentes de som, né? Que é um componentezinho que a gente vai utilizar quando a gente quer. Não é o componente que a gente quer, por exemplo, para tocar uma música, né? O componente de som, ele é para tocar um efeito sonoro, certo? Um som curto, né? De pequena duração. A gente vai ver rapidamente também o componente YouTube, que é relativamente simples. E aí a gente tem uma atividade lá no final, que é a respeito de um app de catálogo, certo? Então, vamos continuar aqui. Eu vou começar aqui, eu só vou alterar aqui para apresentar minha tela inteira, para a gente já poder ir para o Codular, acompanhar isso direto no Codular, certo? Então, está compartilhando. Vamos lá. Funcionamento de telas, né? Para começar, a primeira coisa que a gente tem que fazer para estar trabalhando com telas é criar novas telas. E isso é feito através lá do menuzinho de navegação de telas, e eu tenho lá um botão criar tela, né? Como é que isso funciona? Eu vou criar aqui um projeto, catálogo, porque vai ser a atividade que a gente vai estar fazendo no final. Vou deixar isso aqui tudo padrão e vamos lá. Quando eu crio aqui a atividade catálogo, né, a gente inicializa sempre aqui na Screen 1, né, o componente principal que a gente tem é sempre a Screen 1, mas eu tenho a possibilidade de criar várias outras telas, né? Para criar uma nova tela, eu tenho que clicar aqui nesse botão, criar tela. Quando eu clico nesse botão, tá compartilhando. Quando eu clico nesse botão, adicionar tela, ele vai abrir um menu suspenso, onde eu posso dar um novo nome para a minha tela. Além disso, além de poder criar uma nova tela, existe a opção de eu copiar a tela. Então, imagina que eu estou fazendo aqui uma coisa bem complicada na Screen 1, e lá pela instância eu decidi, não, eu não vou fazer isso na Screen 1, vou fazer outra coisa na Screen 1, vou fazer isso aqui na Screen 2. E aí eu vou ter que criar a Screen 2 e refazer tudo aquilo que eu fiz na Screen 1. Uma alternativa para isso é copiar a Screen 1, dar o nome a ela de Screen 2, e aí eu só preciso deletar o que tem na Screen 1, né? O que já estava aqui vai ser copiado automaticamente para a Screen 2. E aí, para a gente ver como é que isso aqui funciona, né? Quando eu clico aqui e boto Screen 2, né? Tá Screen 2 aqui, e eu adiciono, o que vai acontecer é que eu vou continuar aqui no mesmo canto, certo? Mas a gente vai ter aqui, ó, Screen 1 e Screen 2, né? Eu posso alterar aqui de uma tela para outra, certo? A partir de duas telas eu já tenho essa possibilidade de navegação. Para navegar entre as telas, certo, pessoal? A gente pode navegar ali através daquele menu suspenso, certo? O detalhe que é importante salientar, e eu vou mostrar isso aqui para vocês através da cor de fundo. Estou na Screen 1, eu vou trocar a cor de fundo da Screen 1 a vermelho. E eu vou lá na Screen 2 e vou trocar a cor de fundo dela para cianeto. Então, a gente tem aqui esse azul e o vermelho, ou seja, são duas telas totalmente independentes, no sentido de que arrastei aqui um botão para a tela da Screen 1, quando eu vou para a Screen 2, esse botão não está lá, certo? Então, são independentes. E assim como são independentes as telas aqui no design, quando eu vou para bloco, ó, supondo que eu coloco aqui um bloco Screen 2, certo? Screen 2, inicializar. Soltei isso aqui, eu também posso navegar aqui, né? E aí eu vou para Screen 1. Quando eu vou para Screen 1, aquele bloco sumiu. Ou seja, as telas, elas são totalmente independentes, certo? Tanto
na parte de design, quanto na parte de blocos. Inclusive, se eu criar, por exemplo, um bloco de variável global, né, nome aqui, na screen 1 e eu for para a screen 2, lá na screen 2 eu não vou ter aquela variável global, certo? A variável global ela vai ser identificada em todos os pontos da tela onde ela estiver, ou seja, da screen 1, né? Aqui a variável nome não existe, certo? E aí, professor, como é que eu faço para me comunicar de uma tela para outra? A gente vai já ver, certo? Então, continuando. Como é que vai funcionar a transição entre telas, pessoal? A gente viu aqui que, pelo codular, né, eu posso vir aqui, clicar nesse primeiro elemento, vai aparecer o menu suspenso aqui, eu seleciono para que tela eu quero ir, certo? Mas, ok, isso aqui sou eu, programador. Como é que o meu usuário ele vai navegar de uma tela para outra tela, pessoal? A gente tem aqui um procedimentozinho, né, uns elementozinhos lógicos que fazem isso, né? Para fazer isso, a gente vai ir lá na screen 1, certo? Tem algumas coisas que são importantes, né? A gente está aqui em screen 1. Existem alguns elementos que são relevantes, que é esse animação de fechamento de tela e animação de abertura de tela. Normalmente, eu deixo isso aqui configurado como nenhum, porque na maioria das vezes eu não acho que fica legal a transição, mas você tem aqui algumas possibilidades de transição. Por exemplo, eu estou aqui, né? E aí eu quero que apareça como um zoom na tela, né? A segunda tela, né? A tela que vai abrir, ela apareça como um zoom na tela, ou ela desvaneça, né? Como é que é o desvanece? É aquele que vai aparecendo aos poucos na frente da outra tela. Eu tenho deslizar horizontalmente, deslizar verticalmente, então tem algumas opções aqui de alteração da tela, certo? Qual é a diferença dessa propriedade fechamento de tela para essa propriedade de animação de abertura de tela? Eu estou na tela 1, eu vou abrir a tela 2, a animação que vai aparecer é a animação de abertura de tela. Aí, digamos que eu estou na tela 2. Eu vou explicar isso já para você, mas quando eu estou na tela 2, eu posso abrir uma nova tela 1 ou fechar a tela 2 para voltar para a tela 1. Se eu abrir uma nova tela 1, ele vai aparecer a animação de abertura. Se eu fechar a tela 2 para voltar para a tela 1, ele aparece aqui a animação de fechamento de tela. Então, a gente tem essas propriedades aí de abertura e fechamento de tela. E as diferenças, né? Então, beleza. Como é que a gente faz para, de fato, colocar para o nosso usuário mudar de uma tela para outra? Indo na parte de blocos, a gente vai ter lá nos blocos de controle, né, que a gente já viu na aula passada diversos elementos, mas os elementos inferiores lá a gente não viu, né? Então, vamos olhar aqui como é que são. Aqui, ó, em blocos de controle, a gente tem alguns elementos, depois dos for, enquanto e se, que são esses daqui, ó. Abrir outra tela, né? E aí, aqui nessa parte de blocos, a gente vai ter alguns bloquinhos que são relevantes, que são o abrir outra tela, né? E aí ele pede o nome da tela que você está querendo abrir. O abrir outra tela com valor inicial, que aí você dá o nome da tela e o valor inicial. Eu tenho obter o valor inicial e fechar a tela. E além disso, eu tenho fechar a tela com resultado, fechar a aplicação, obter texto puro e fechar tela com texto puro. Né? Vamos entender o que são cada um desses elementos. Então, aqui no nosso design 1, eu coloquei um botão, certo? E esse botão vai servir como nosso exemplo. A gente tem aqui o botão, e digamos que eu esteja aqui no botão, né? E quando o botão for clicado, eu vou lá em controle e vou procurar aqui abrir outra tela, e coloco aqui abrir outra tela, nome da tela. Para alterar, no caso, da screen 1 para a screen 2, a única coisa que eu preciso fazer agora é colocar aqui qual a tela que eu quero ir. No caso, é a screen 2. Feito isso aqui, na hora que o meu usuário abrir lá e que ele clicar nesse botão, o que vai acontecer é que a tela dele vai alterar para essa tela Screen 2. Na Screen 2, a gente faz a mesma coisa. Coloca aqui um botão. E aí, aqui no caso, em vez de inicializar, eu vou colocar aqui o clique do botão. Quando o botão clique, eu vou lá novamente em controle. E aí, aqui, eu tenho duas opções.
eu posso abrir uma nova janela e colocar aqui a screen 1, certo? Ou eu posso vir aqui em controle e colocar um elemento do tipo fechar tela. Aí você vai me perguntar, professor, como assim fechar a tela? Quando a gente está mexendo com o Codular e eu abro uma nova tela, é como se eu fosse empilhando elementos. Eu tenho como se eu tivesse uma folha de papel e aí eu estou na screen 1. Eu abri a screen 2, não é que a screen 1 deixa de existir e agora só existe a screen 2. A screen 1 ela continua existindo, só que ela vai ficar escondida embaixo da screen 2. Se eu quiser voltar para a screen 1, eu posso simplesmente fechar a screen 2 e aí a screen 1 volta a aparecer. Mas eu posso também criar uma nova screen 1 na frente. Então, eu posso sair... se eu tenho 5 screens, eu posso ficar abrindo screen 1, screen 2, screen 3, screen 1, screen 2, screen 3, e ficar empilhando uma screen na frente da outra. É mais fácil fazer isso? Sim, é bem mais fácil. Né? A gente percebe que quando a gente tem aí várias screens, é muito mais fácil abrir uma tela em cima da outra. Mas tem um detalhe, certo? Que é importante. Quando essas screens vão sendo abertas, elas ainda vão ficar registradas na memória do aparelho. Né? Então, se você tem um aparelho com a memória limitada, o que vai acontecer quando você tem um aplicativo com várias telas sendo abertas, uma em cima da outra, é que a memória desse aparelho ela vai sendo utilizada, vai sendo utilizada, vai sendo utilizada, até o momento que ela pode ser insuficiente para o seu aplicativo continuar, o seu aplicativo ele vai dar crash, né? Ele vai travar no seu celular. Então, essa questão de abrir uma outra tela tem que ser utilizada com muito cuidado, inclusive em vários tópicos, aí, em vários fóruns pela internet, as pessoas levantam muito questionamento se é necessário você criar uma tela nova, e eu vou já explicar isso aí, como é que a gente faz para simular uma tela nova sem necessariamente criar essa tela, certo? Então, aqui eu tenho as duas opções, no caso aqui eu vou deixar o fechar tela, ok? Aí você pode estar me perguntando, ok, professor, então eu consegui abrir e fechar, para que tem aquela outra porrada de botão aí? Então, vamos ver aqui o que os outros blocos fazem. Voltando lá para a screen 1, aqui eu coloquei para abrir a screen 2, mas eu tenho aqui um outro botão que abre tela, que é o abrir outra tela com valor inicial. Perceba, pessoal, que esse abrir tela, ele não possui o chanfro na parte inferior. Por que ele não possui esse chanfro na parte inferior? Porque depois dele, nada mais pode ser encaixado, né? Obviamente, já que o aplicativo está trocando de tela. Então, se você quer fazer alguma coisa, você faz antes de trocar a tela. Então, esse abrir outra tela com valor inicial vai funcionar bem semelhante com esse daqui, só que além de você dizer aqui qual o valor da tela, você tem a possibilidade de informar um valor inicial para aquela tela. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, esse nome aqui que está zerado, né? Para quê? Não tem nenhuma finalidade nesse momento, a gente pode ter mais para frente. E aí, como é que isso funciona lá na tela 2? Chegou aqui na tela 2, né? Independente do que eu queira fazer, por exemplo, tem aqui a variável nome, vou criar a mesma variável, né, com o mesmo nome, e o que eu quero que ela seja iniciada? Eu quero que ela seja iniciada para que em controle, ó, obter valor inicial. Ou seja, a variável nome lá na screen 2, na screen 1, ela foi enviada para a screen 2, e logo que a screen 2 começou, eu inicializei a variável nome, com o mesmo nome daquela, né, com o valor inicial. E esse valor inicial foi enviado lá pelo bloquinho aqui, abrir outra tela, certo? Então, trocar aqui para screen 2. Então, isso daqui vai me permitir receber valores de outra tela. Aí você pode estar me perguntando, professor, tem como enviar mais de um valor? Você não tem como enviar mais de uma variável, ou seja, você só pode mandar aqui o valor de uma variável. Mas uma alternativa para enviar mais de um valor, de repente você quer enviar 3 valores para essa outra tela, é utilizar listas. Você pode vir aqui, criar uma lista, e aqui você coloca aí os elementos que você quiser colocar, né? Zeros e uns e textos e lógicas, e aí chegando lá na screen 2, você pode atribuir aqui, ou você pode, por exemplo, não quero, eu quero que a variável nome ela tenha só primeira,
Só o primeiro elemento daquela lista é que é a variável nome. Então, o que eu faço? Eu vou pegar aqui, selecionar item da lista. Quem é a lista? É o valor inicial. E o índice é quem? O índice é aqui o elemento 1 ou 0, certo? Helene, só um minutinho, só confirmar uma coisa. Certo, professor. Vamos lá. A aula vai até que horas, professor? Uhum. Vai até 10? 10h30, acho que é. Não, acho que vai até umas 11, 10h30, 11 horas, acho que já está terminando. Vai ser rápido essa aula, certo? Então, vamos lá. Continuando, certo? Eu tenho aqui, então, o bloco de... Eu tenho aqui os blocos de abrir outra tela, obtendo o valor inicial, né, que pode ser enviado para esse bloco. Eu tenho um bloco fechar tela. Assim como eu tenho um bloco abrir tela com valor inicial, eu posso também fechar uma tela, por exemplo, a tela 2, enviando um resultado para a tela 1. Né, e esse resultado também ele vai ser lá no valor inicial. O fechar a aplicação não tem muito segredo, é tipo assim, eu cliquei num botão e esse bloco fechar a aplicação foi chamado, isso encerra a aplicação. Esse texto por inicial e fechar tela com texto por inicial, a gente costuma não utilizar com muita frequência. Normalmente isso aqui é utilizado para quando você tem navegação interaplicativos, né? Quando um outro aplicativo está se comunicando com outro, né? Então isso aí é que utiliza-se esses bloquinhos aqui com texto puro, certo? Normalmente a gente não usa esse elemento aqui com texto puro, ok? Então, continuando. Eu coloquei aqui um exemplozinho simples para a gente, para fazer, que eu vou deixar para vocês fazerem depois, que é basicamente pegar aí esse ícone de luz acesa e luz apagada, e aí você coloca aí no meio da tela, e você, quando clica na imagem, você troca de uma tela para outra, e em uma tela a luz está acesa, na outra tela a luz está apagada. Isso vai fazer com que você, o clique na imagem, faça ela acender e apagar. Teria como fazer de outra forma? Teria, mas isso aí é só para a gente dar um treinadazinha básica. Então, continuando. Em alguns tipos de aplicativo, pessoal, a gente tem o que a gente chama de menu inferior ou Bottom Navigation, certo? O que é esse Bottom Navigation? Ele é uma barrinha que vai ter na parte inferior do aplicativo, com vários elementos em que eu posso clicar e estar navegando entre páginas, certo? Eu cliquei em favoritos, vai aparecer aqui a página de favoritos, eu cliquei em música, abre a página de música e assim sucessivamente. Onde é que está esse menuzinho aqui de Bottom Navigation? Ele está lá em Layout, Navegação, certo? Então, quando eu venho aqui, vamos lá no Screen 1, cadê? Design e Layout, Navegação. Então, eu tenho aqui o Bottom Navigation. Embora o nome seja Bottom, que é embaixo, né? Quando eu solto ele aqui, ele vai ficar na parte de cima, porque quem vai determinar a posição dele é exatamente o alinhamento da tela. Então, se eu coloquei isso aqui, o alinhamento vertical para a base, aí ele fica lá na parte inferior. Observem que o Bottom Navigation não vai ter... Deixa eu continuar aqui a apresentação para mostrar já. Então, Bottom Navigation, componente visível que mostra o menu de navegação na parte inferior da tela. Nem sempre na parte inferior, mas vamos lá. Então, selecionando aqui o Bottom Navigation, né, ele é um componente... observe. Então, selecionei aqui, eu botei aqui o Bottom Navigation, né? Vou tirar até esse botão aqui para não ficar pulando. Então, botei o Bottom Navigation aqui na Screen 1. Beleza, então agora eu posso navegar entre telas. Observe que quando eu vou para a Screen 2, o Bottom Navigation, ele não aparece. Por quê? Porque na Screen 2 eu tenho que colocar um novo Bottom Navigation. Então, isso daí vai... se eu tiver 5 páginas, cada página eu vou ter que inserir e configurar o Bottom Navigation, certo? Então, observem que ele é individual para cada tela. E aí, quando eu observo aqui as propriedades do Bottom Navigation, elas são bem poucas, né? Clicando aqui no Bottom Navigation, abre as propriedades, eu tenho basicamente a cor do fundo, né? Que aí isso aqui serve de modelo, né? Que eu tenho a cor do fundo branca,
Quando o elemento está selecionado, ele vai ficar azul. Quando o elemento não está selecionado, ele fica cinza, né? E aí eu posso navegar entre isso aqui. Aí eu posso alterar aqui as cores, por exemplo, colocar aqui um roxo e as cores selecionadas serem um branco e a não selecionada ser um cinza mais claro. Cinza mesmo. Então, eu tenho aí essa possibilidade de fazer essas navegações aqui, né? Alterar essa cor e tudo mais. E aí você pode estar se perguntando, ok, pessoal, mas então como é que eu coloco quais são os itens desse menu, né? Como é que eu boto assim, vai navegar para a tela 1, para a tela 2, para a tela 3? Para fazer essa parte da navegação, o que a gente vai estar utilizando vão ser os blocos. De que maneira? Aqui em blocos, ó, nos blocos aqui, ó, de Bottom Navigation, eu tenho aqui, ó, adicionar item, né? Normalmente isso é colocado aqui no screen inicializar, né? Porque é algo que acontece independente de qualquer coisa acontecer, é a primeira coisa que acontece, né? Então eu vou colocar lá um item e outro item, certo? O que eu preciso colocar de informação sobre esses itens? Eu preciso dizer qual é a identificação dele, vou deixar um em 0 e o outro em 1. E o título, por exemplo, iniciar e biblioteca. E ele ainda tem aqui um elemento que é para servir como um íconezinho de imagem. Aí vocês podem me perguntar, como é que eu boto esse íconezinho de imagem? Normalmente, eu gosto de procurar aqui o material, icon. Ele vem aqui para essa ícones material design. Quando eu seleciono aqui esse primeiro link, ele me redireciona para essa página aqui, ó. E nessa página a gente vai ter diversos ícones já aí, bem padrãozinho do Android. Então eu vou selecionar aqui, eu vou procurar Home, que é esse íconezinho aqui, eu seleciono ele, e aí eu vou clicar aqui em PNG, ele vai fazer o download para mim, certo? Ele fez aqui o download. E eu vou procurar aqui um outro, que é o Library, que é o biblioteca. E aí eu posso procurar aqui uma biblioteca, por exemplo, de que? Vou procurar esse Library Add, né? Esse Add Check. E aí, vou clicar aqui em PNG, ele vai fazer também o download. O que é que eu vou fazer? Eu vou lá, porque ele faz o download no formato zip, então eu tenho que ir lá, selecionar um dos elementos, clicar com o botão direito, e vir aqui extrair tudo, né? Ou, caso extrair tudo, e aí eu digo aqui que eu vou extrair nessa pasta, ele vai e extrai para mim, e a mesma coisa para o outro, eu vou vir aqui extrair tudo, e ele extrai lá. É porque eu já tinha esse elemento lá. Então, extrair aqui os dois. O que eu vou fazer? Vou deletar aqui o arquivo .zip. Quando eu olho aqui dentro, eu tenho vários formatos. 1x, 2x, e aí aqui dentro eu tenho a imagem. Perceba que ele é baseline. Isso aqui vai ser importante para a gente pelo seguinte motivo. Então, coloquei os elementos, vou vir aqui em Assets, eu vou carregar esses recursos. De que maneira? Vou selecionar aqui, vou procurar lá as pastas em download, tenho aqui o library, vou copiar aqui o primeiro. É importante eu copiar o nome dele. Por quê, professor? Eu vou até simplificar, vou deixar só o library add check, para ficar mais library.png, e aí eu vou copiar isso aqui, esse texto, e vou adicionar aqui meus recursos. O que eu vou precisar para usar esse negócio? Eu vou botar aqui um texto em biblioteca e vou colocar o nome lá do arquivo, library.png. Da mesma forma que eu fiz para o library, eu vou fazer lá para o home. Vou clicar aqui, vou procurar a pasta lá do home. Cadê? Home, tá aqui. Home. Vou pegar aqui o 2x também, pegar esse home.png e abrir ele aqui, ficou lá. Mesma coisa que eu fiz aqui para o library, eu faço para o home.png. Pronto, fiz isso daqui, já está configurado o meu menu. Na hora que eu executar, ele vai aparecer. E aqui, esses elementos, eles vão mudar. Em vez esse aqui vai continuar sendo a casinha,
mas o desse lado vai virar lá o símbolo da biblioteca e os títulos aqui embaixo vão se alterar, ok? Detalhe é, fiz isso nessa página, tudo que eu fiz aqui de inicializar e tal, elemento, eu preciso colocar na screen 2. Qual é a exceção desse passo a passo? Os assets. Os assets, eles são comuns a todas as janelas, né? Todas as telas que eu tenho no meu aplicativo, os assets estão lá disponíveis se eu quiser utilizar. Não preciso estar adicionando assets para cada janela, ok? E aí eu teria que vir aqui configurar também o meu elemento e depois de eu colocar lá os elementinhos aqui, né? Eu tenho que vir aqui, algumas outras coisas do Bottom Navigation, de determinar qual item que está selecionado. Por exemplo, aqui a gente está na screen 1. Então, se eu estou na screen 1, eu vou dizer que eu estou aqui na screen, no ID 0, ou seja, na screen inicial, quer dizer, início, pronto. Início, e aí isso aqui vai deixar ele marcado, como, no caso, o item selecionado, ele fica no branco, né? No item não selecionado fica cinza, certo? Aí, como é que funciona a navegação propriamente dita? Quando eu venho aqui em Bottom Navigation e eu tenho um item selecionado, ó, eu tenho aqui essa opção, item selecionado. E aí, aqui com esse ID ou título, eu posso saber qual foi o ID, se foi o ID 0 ou o ID 1, né? Como é que vai ser o 0 quando a pessoa clicar nesse aqui e 1 quando a pessoa clicar nesse daqui. Então, eu posso botar aqui, por exemplo, um bloco C, certo? E observar a ID, né? Esse ID aqui, ele é igual a 1 ou ele é igual a 0? Né? Se ele for igual a 1, no caso, matemática 1, o que eu vou fazer? Eu vou lá em controle e eu vou abrir uma nova tela, no caso agora, a tela Screen 2, por exemplo. Screen 2, certo? Isso aqui vai me permitir navegar entre telas. Um detalhe que eu falei para vocês a respeito de telas, né? Como o pessoal fala muito. Às vezes, quando a coisa é simples, tipo assim, só a navegação entre duas telas, nem seria muito problema. Mas, como eles colocam sempre essa questão de limite relacionada à navegação de tela, uma alternativa muito simples para você fazer essa navegação e não ter realmente duas telas é o quê? Você vem aqui, ó, em Layout, procura em General, pega aqui uma organização vertical ou uma organização vertical rolável, coloca ela na tela, coloca outra organização aqui na tela, e aí você faz o quê? Bota para ocupar tudo e ocupar tudo. Ok. Nessa daqui, você bota ela para ter o fundo, por exemplo, verde, e essa aqui com fundo amarelo. Aí, digamos que, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa segunda organização vertical e eu vou deixar ela invisível. Quando eu deixo ela invisível, perceba que como o elemento de cima está ocupando todo o principal, o que vai acontecer é que ele vai ocupar toda a tela. Então, aqui eu posso pegar, vir aqui, mexer, botar... eu quero que na tela inicial tenha isso. E aí, beleza. Quando o usuário for lá e clicar aqui no outro elemento do ícone, do menu, né? E aí, ao invés de você botar se o item selecionado foi tal, você abre uma nova janela, o que você pode fazer? Você vem aqui, pega a organização vertical 1, que é a que está aparecendo, né? Você coloca ela aqui e torna o visível falso desse primeiro elemento, né? Então, ele vai sumir. E, ao mesmo tempo, você faz o quê? Você faz o outro elemento, é 1 e o 2, né? Um é outro e o outro é outro. Você faz o outro elemento verdadeiro. Se... não foi o 0 que o usuário clicou. Foi o outro lá. Foi o... Se não. Vou botar um se não. Se não, o que você faz? Você inverte. Ele clicou no outro elemento, o que vai acontecer é que o primeiro fica verdadeiro e o outro fica falso. Ou seja, com isso daqui, eu consigo navegar, e aí eu posso vir aqui, editei, fiz tudo que eu queria, deixo invisível, vou lá no outro, deixo visível,
edito tudo aqui e pronto. Eu vou estar simulando essa transição de página, mas na realidade eu estou na mesma página, certo? O que eu estou fazendo é só escondendo e mostrando um organizador vertical. Isso aqui é muito prático, deixa seu aplicativo bem dinâmico e, embora você tenha esse trabalho de ficar escondendo, tornando visível e invisível os organizadores, você não tem o trabalho de ficar fazendo toda essa organização, de inicializar em cada uma das telas os seus Bottom Navigation, né? Então, isso daqui é muito interessante se você quiser fazer um Bottom Navigation para navegar entre telas e etc. Certo? Continuando. Eu tenho aqui, ó, Bottom Navigation, tem esses bloquinhos que eu falei, né? Eu tenho como remover os itens ou remover todos os itens. E eu tenho aí, por final, o selecionar item, né? Também, que eu digo qual é o item que fica na cor de selecionado e as propriedades. Lembrando que cada tela tem que ser configurada. Então, aqui eu fiz um exemplozinho simples, que era só elaborar aqui esse menu de Home, Explore e Library do aplicativo YouTube Music, né? E aí aqui a gente tem aí como é que é o modelo dele. E eu coloquei o link lá do Material Design, né? Que é para a gente acessar aquela página e procurar. Eu coloquei também aqui o nome dos elementos, né? Dos ícones, que seria o Home, o Explore e o Library Music, que é esse nome mesmo, o nome dos ícones. E aí você pode fazer o download e adicionar para fazer um menu igualzinho a esse, certo? Continuando. Quando eu coloco aqui, além do Bottom Navigation, quando eu vou aqui em Design, lá em Layout e Navegação, eu tenho também um outro elemento, que é o Side Menu Layout. Na hora que eu arrasto esse Side Menu Layout aqui para a minha tela, ele vai aparecer aqui, mas a minha tela não se altera de forma alguma, nada muda nela. Aí você pode ficar, professor, o que é esse Side Menu? Esse Side Menu, ele, na verdade, ele vai aparecer, né? Quando eu coloco isso daqui, ele vai aparecer, mas ele vai aparecer aonde? Do lado dessa Screen 1, aparecem aqui 3 barrinhas, certo? Essas barrinhas estão indicando que na hora que você clicar nessas barrinhas, você vai estar abrindo o Side Menu. E aí o Side Menu tem algumas propriedades aqui, como cor de fundo, cor de habilitado, cor de desabilitado, a figura do cabeçalho, né? Ela pode ser redonda ou não, né? Aí você pode colocar aqui uma figura do cabeçalho, por exemplo, vou colocar aqui deixa eu ver se o Home fica legal. Não, vou botar o Library, e aí eu vou deixar até aqui marcado redondo, né? Então, a gente tem isso daqui, eu posso colocar um título, né? Colocar aqui cor de elemento selecionado, etc. Modificar algumas propriedades. Mas, assim como o Bottom Navigation, aqui eu não digo quais são os elementos que eu vou ter nesse meu menu, né? Quem vai estar dizendo isso são os blocos. De que maneira? Muito similar, né? Quando eu tenho aqui as propriedades, né? Cada uma das propriedades. Em seguida, é exatamente assim que o Side Menu aparece, né? Por exemplo, isso aqui é um cabeçalho de um aplicativo, e aqui aparecem essas 3 barrinhas que abrem aí o Side Menu, né? A gente vai ver isso já já. Então, coloquei o Side Menu, a gente tem muita coisa equivalente ao Bottom Navigation, né? Como no Bottom Navigation tem o item selecionado, no Side Menu eu também tenho um bloquinho de evento, que é quando um item do menu for clicado, né? Diferente do Bottom Navigation, onde eu tenho a ID de cada elemento, no Side Menu eu só tenho o título. Além disso, eu tenho também adicionar item à lista, né, que equivale a esse daqui de cima, né? Eu vou colocar, por esse motivo, como é equivalente, eu vou colocar também aqui no inicializar, ou seja, a tela foi inicializada. O que eu quero que aconteça é que apareça aqui os novos itens do meu menu. Detalhe, ele vai ter alguns elementos diferentes, por exemplo, o título, além do título, né, eu tenho a imagem, que ela é opcional, eu posso ou não colocar essa imagem, vou colocar aqui somente para vocês verem como é que fica. Ele diz se está habilitado ou não, e aí se a gente deixar desabilitado, ele não vai poder ser clicado. Então, eu vou deixar habilitado e vou dizer que ele está checked. O que significa que ele está checked? Significa que ele está selecionado, né? E eu posso ainda criar aqui
os grupos, né? No caso aqui, eu vou deixar tudo no grupo 0, mas eu poderia, por exemplo, deixar um no grupo 0 e outro no grupo 1. Vocês vão entender o que é esse grupo assim que eu abrir aqui o aplicativo. No caso, o segundo elemento, eu vou deixar ele falso, ele não está marcado, mas eu ainda vou deixar ele habilitado, né? Ele ainda vai ser clicável. A library vai virar aqui uma imagem e o título vai ser biblioteca. Eu coloquei aqui, fiz o meu side menu legalzinho. Vamos tentar conectar aqui para vocês verem como é que está ficando. Então, vim aqui no meu companion. E aí eu vou entrar aqui, ó, IAJ IAJQEJ. Está conectando. Vou entrar aqui de novo. Então, arrasta para cima para te inscrever e participar. Tá ficando, vou baixinho, instalar que é mais rápido. Download. Executa aqui para ele instalar. Close. Vou clicar aqui.
Não vai ficar interconectado, né? As mudanças que eu fizer aqui não estão aparecendo aqui, mas serve para a gente ver. Então, eu tenho aqui o início, né? Quando eu clico aqui, biblioteca, ele altera a cor, certo? Porque à medida que eu coloquei lá a programação, né? Cliquei em um elemento, ele deixa uma dos organizadores verticais visível e o outro invisível. Repara que é realmente como se ele estivesse trocando de tela, certo? Então, fica bem legal com o Boron Navigation. Da mesma forma como eu faço com o Boron Navigation aqui, uma tela só, fazendo essa troca de tela, né? Eu posso vir aqui no menu lateral, ó. Eu tenho aqui o elemento, né? Aqui ele está aparecendo meio cortado, exatamente porque essa imagem aqui, ela está arredondada, certo? E aí eu tenho o início e o biblioteca, eu posso clicar para selecionar o outro e o outro, mas eu não fiz nada aqui com os blocos, com o bloquinho de quando o item selecionado, né? Que isso aqui é o do Boron Navigation. Eu tenho o equivalente para o side menu, que é esse daqui, né? E eu faria a mesma coisa, né? Se foi um elemento, deixa eu botar assim, se foi um elemento, a diferença é que eu não vou poder utilizar o ID, né? Porque, no caso, o manipulador de evento do side menu, ele só tem o título. Então, eu colocaria aqui o título, e se o título foi o home, né? O início, quer dizer, se o título for início, ele vai... Bem que eu estou usando aqui um elemento matemático, né? Para comparar isso aqui, seria melhor colocar um elemento textual. Textual igual. Então, estou comparando aqui início com o título. Se os dois forem iguais, aí ele vai tornar lá, vai fazer aquela navegação entre telas que a gente consegue fazer aqui com o Boron Navigation, certo? Então, quando a gente fala de telas, eu tenho a possibilidade de colocar entre telas, né, navegação real entre telas, mas essa navegação real entre telas, ela tem que ser feita com cuidado com relação a essas coisas. Se eu ficar abrindo muita tela, eu vou consumir muita memória e, querendo ou não, eu vou ter um trabalho extra de fazer toda a configuração aqui do Boron Navigation ou do side menu, caso eu vá utilizar realmente mais de uma tela, né? Inclusive, eu deixo aqui a observação, porque na atividade dessa nossa aula de hoje, né, atividade aqui da aula controle de telas, né, você tem que fazer aqui um aplicativo de catálogo, né? Eu vou explicar já no final. E aqui eu falo de telas, né? Mas essa quantidade de telas, ela pode ser interpretada como esse sistemazinho aqui que eu acabei de explicar para vocês, onde a gente tem aqui, na verdade, outros elementos, né? Não precisa ser necessariamente telas, certo? A gente pode colocar aí como organizadores que ficam aparecendo e desaparecendo. Então, continuando, eu tenho aqui, né, os bloquinhos, uma explicaçãozinha de como é que eu adiciono ou atualizo um determinado item do side menu. E aí aqui um exemplozinho, um side menu como dessa imagem, né? Eu tenho aí um aplicativo Mendeley que eu uso para gerenciar, e aí ele tem aquela opção, tem aqui a imagem arredondada, eu posso colocar o título sendo o nome do usuário, por exemplo, como é nesse aplicativo, e aqui cada elemento tem um íconezinho ao lado, e basicamente é isso, né? Aqui no caso ele não diz que nenhum está selecionado exatamente, porque se eu abrir aqui e eu selecionei um elemento, o side menu se fecha e eu navego para uma outra página, né? Não é como se eu estivesse acessando e vendo aqui em que canto é que eu estou no side menu, certo? Então, componente de som, pessoal. Isso aí, da parte de telas, a gente encerra aqui. Tem alguma dúvida? Eliane? Tranquila essa parte de navegação de telas? Vou continuar, certo? Então, depois da parte de navegação de tela, a gente começa aqui na paleta, na parte de componente de som, e aí já vai ser o nosso primeiro elemento, que não vai estar nem no interface do usuário, nem em layout, ele vai estar em mídia. Quando eu clico aqui em mídia e arrasto aqui para o lado, né, ele vai abrir aqui as opções de mídia. Eu tenho o seletor de música, câmera de vídeo, câmera e outros elementos, e aqui
um elemento aqui, na metade, né? É o som, né? Quando eu clico e arrasto esse som para cá, ele não vai aparecer. Ele é um componente do tipo não visível, certo? O som é um componente do tipo não visível. E ele vai ter pouquíssimas propriedades também, né? Quando eu boto ele aqui, ele é um elemento do tipo não visível, e as propriedades dele são basicamente duas: intervalo mínimo e fonte, né? O que é esse intervalo? É o intervalo entre cada vez que o som é executado. Por exemplo, se eu tiver lá um som de sirene, campainha ou qualquer coisa, eu posso colocar aqui e dizer, olha, tem que esperar pelo menos metade de um segundo para esse som tocar de novo. Se for chamado para ele ser tocado antes desse metade de um segundo, ele não toca. Isso aqui eu posso colocar, por exemplo, a 2.000. Então, que 2.000 milissegundos equivale a 2 segundos. Então, esse som de sirene, ele vai ser tocado, e por mais que o aplicativo fique chamando, olha, toca, 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 ele não vai ser tocado até passar esse tempo aí de 2.000 milissegundos, ou seja, 2 segundos. E aí, quando o código dizer, olha, toca, aí ele vai poder tocar, sim. E de onde é que ele vai tocar? Ele vai tocar de algum asset. Professor, onde é que eu encontro esses assets? freesound.org, né? A gente tem aqui, ó, esse freesound. Sound.org. Aqui você vai ter diversos tipos de som. Som de impacto de um martelo, loop de máquina, um crack, o som de carro perfeito. Então, ele tem aqui várias coisas que você pode utilizar, né? De sons aqui que você pode estar utilizando aí dentro do seu aplicativo para o que quer que seja, certo? Então, você vai vir aqui, por exemplo, esse crack, né? Eu vou clicar aqui, eu posso ouvir ele, né? Quando eu coloco aqui, eu escuto o barulho, vocês não vão estar conseguindo ouvir, porque provavelmente o Meet não compartilha esse som com vocês, certo? Mas, quando eu clico aqui, eu posso escutar o barulho, né? Eu tenho até que mudar a forma como ele aparece, né? E eu posso clicar aqui, ó, e, na verdade, isso aqui pede para fazer o login. Não sei se todos pedem, né? Isso aqui não pedia antes, deixa eu confirmar aqui. Agora todos ele vai pedir para você fazer o login, né? Então, você clica aqui, faz um login, né? Cria uma conta, faz um login, e aí você pode fazer o download desses sons. Depois, o que você tem que fazer é vir aqui em Assets, carrega esse som, né? E aí você tem a opção de colocar aqui o som que você quer que execute. Feita essa configuração de propriedade, o resto é simples. O que tem na parte de bloco? Aqui na parte de bloco, a gente vai ter alguns bloquinhos que eu agrupei aqui, né? A gente vai ter o bloquinho de tocar, né? Quando eu chamo esse bloco, o que ele começa? Ele começa a executar o meu som, que é ali de alguns segundos, 10 segundos normalmente no máximo. E aí eu tenho aqui algumas opções equivalentes, né? Aqui no caso, cliquei em tocar. Se menos do tempo do som terminar, eu clicar em pausar, esse som para, né? E se eu chamar aqui o elemento, né, os bloquinhos de retomar, ele retoma. Se eu chamar o bloco de parar, né, ele acaba com a execução desse som, certo? A gente tem, né, isso assim, vocês vão ver que cada elemento começa a ter cada vez mais de uma função, né? Enquanto o componente de som, ele tem a função de tocar o som, como obviamente deveria, ele também tem capacidade de mexer em algumas configurações de som do celular, como por exemplo, eu posso chamar aí um elemento para dizer sound normal. Para quê? Para dizer que o telefone ele vai estar tocando, né? Ele vai tocar se você receber uma chamada. Ou sound vibrate, né? Que é para dizer que ele só vai vibrar. Ou silent, que é para ele silenciar. Professor, o aplicativo faz isso escondido de mim, sem eu ver? Não. Quando o aplicativo vai fazer isso, ele solicita uma permissão sua para alterar essas configurações, certo? Então, não é assim uma coisa escondida para hackear o seu celular, certo? A gente tem também aí, além dos sons, esse componente de som, ele vai estar relacionado também com o motorzinho que a gente tem dentro do celular para ativar o vibra, né? Que o motorzinho ele liga e ele vai fazer o celular vibrar, né? Esse vibra vai funcionar assim. A gente tem duas formas de utilizar
é o vibra do celular através do componente som, que é o quê? Utilizar o vibrar, e eu coloco aqui 1 milissegundo, meio milissegundo, 1 segundo, o que quer que seja, ou eu posso colocar aqui na forma de um padrão. O que é esse padrão? Ele vibra por meio segundo, fica parado meio segundo. E fica repetindo isso até alguma coisa mandar ele parar de vibrar, né? Esse parar aqui. Esse elemento aqui a gente pode alterar, por exemplo, ele ficar vibrando a cada 100 milissegundos e 200 milissegundos parado. Ele vai ficar dando um bip de vibração, certo? E a gente tem também aí os elementos de propriedades, que são pouquíssimos no elemento de som. Então, o som vai servir para isso. É um elemento muito útil, porque eu acho que você deixa, assim, o seu aplicativo mais responsivo e tudo mais. Quando a gente viu lá aquela ideia de fazer um aplicativo com um teclado, é uma coisa que eu acho sempre interessante colocar, mas que eu economizo porque isso acaba consumindo muita bateria, quando a pessoa clica no teclado, você bota uma vibração aí de 100 milissegundos, então ela sente só para indicar que ela realmente clicou lá no teclado. O próprio teclado nativo do Android, ele tem essa possibilidade, só que essa vibração acaba consumindo muita bateria do celular, então eu, pelo menos, acabo tirando do meu celular essa configuração, certo? Continuando. A gente tem também, pessoal, como eu falei para vocês, na primeira aula, eu disse para vocês que o Codular, ele é baseado no App Inventor, e o App Inventor, ele utiliza o Blockly para a parte de programação, né? Então, e esse Blockly, ele é desenvolvido pela Google. Então, como ele é desenvolvido pela Google, tem toda essa parceria aí nesse desenvolvimento, existe dentro do Codular, claro, importado do App Inventor, uma categoria que é exclusiva para a parte de coisas da Google, né? E aí, dentro dessas coisas da Google, a gente vai ter várias coisas. Tem o Firebase, que é um banco de dados da Google. A gente tem aqui autenticação pelo Firebase, né? Tem, tipo, como eu fazer o login do meu usuário através do Firebase. E aí ele clica lá, login com Google, e ele faz um login com a conta Google dele e várias outras coisas. Nessa nossa aula, a gente vai se restringir ao YouTube Player, que é o quê? É uma forma da gente adicionar vídeos ao nosso aplicativo com duas vantagens. A primeira, utilizando o YouTube, a gente não vai estar carregando necessariamente o vídeo no nosso aplicativo. Isso é importante porque se eu vou carregar um vídeo, talvez eu consiga carregar um vídeo, mas se eu pegar, por exemplo, 10 vídeos para carregar no meu aplicativo vai ficar muito pesado. Tanto vai ficar pesado para a pessoa baixar, quanto para eu trabalhar nele, vai ficar lento, né, na programação lá no Codular. E o segundo tópico, que é muito importante, é que quando eu boto YouTube Player, é como se eu estivesse colocando o link do YouTube lá da pessoa. Isso significa o quê? Que é como se eu estivesse botando isso, a pessoa foi lá e assistiu esse vídeo. Por mais que o usuário, né, a pessoa que baixou meu aplicativo, assista o vídeo dentro do meu aplicativo, o YouTuber, né, a pessoa que produziu o vídeo, ela vai estar recebendo essa visualização. Então, a questão de direitos autorais, tipo assim, se o vídeo for monetizado, se a pessoa receber dinheiro por esse vídeo, ela vai estar recebendo o dinheiro com a pessoa assistindo o vídeo no seu aplicativo. Ou seja, os direitos autorais aí estão sendo respeitados, certo? Então, é interessante por isso. Quando eu coloco lá o YouTube Player, ele é um componente do estilo visível, né? E ele tem algumas poucas propriedades. Vamos ver que propriedades são essas. Vou procurar aqui em Google. O último elemento é o YouTube Player. Joguei ele aqui, né? Propriedades. A largura, eu posso colocar ela do tamanho definido, né? 50%. Ou eu posso colocar aqui, por exemplo, ocupar o tamanho inteiro. Percebam que eu só posso mexer na largura. Por quê? Porque a proporção no YouTube, ela é fixa. Então, se eu botei a largura menor, o que ele vai fazer? Ele automaticamente diminui a altura. Se eu botei uma largura muito grande, ele aumenta a altura proporcionalmente, certo? Isso aqui, esse Enable Live Video, né? O que é esse Enable Live Video? Ele vai te permitir ou não navegar aí navegar no vídeo, ir para frente ou não, né?
E normalmente é o contrário. Se eu não me engano, esse Enable Live Video, se ele tiver desmarcado, você pode navegar, né, no vídeo, você vai lá para frente ou volta, se você quiser. E se isso aqui tiver Enable Live Video, você não consegue adiantar, né? Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, da vez que eu olhei era assim. Eu posso definir em que momento que o vídeo vai estar começando, vai ser no instante zero que esse vídeo vai estar começando ou não, e vai já começar mais lá na frente. E eu tenho aqui a opção de visível ou não, né? Colocar aqui para sumir o vídeo ou não. E a opção aqui de volume, que eu posso deixar o volume no máximo, mínimo, posso mudar o volume do YouTube, né? E aí, beleza. Show, professor, mas como é que eu digo qual é o vídeo que eu quero assistir? Porque aí não tem essa propriedade. Não tem essa propriedade. Onde eu vou dizer isso é nos blocos, né? A gente começa a perceber que a partir de um determinado momento, a gente ainda consegue editar algumas coisas aqui pelas propriedades, mas a grande maioria vai sendo editada através de blocos, como é, na verdade, de fato, em plataformas de programação de aplicativos. Tudo é feito com blocos, no caso, o equivalente do bloco, que é o programa em si, né? Então, vim aqui no YouTube, coloquei o YouTube está aqui, vou lá, né? Colocar aqui componente, está lá o YouTube, vou em blocos, e aqui em blocos, o que eu vou ter? Em YouTube, né, player, eu tenho alguns elementos, né? Como, por exemplo, erro, entrou no full, os manipuladores de evento, né? Aconteceu algum erro, entrou no full screen, o YouTube Player foi inicializado, a qualidade foi modificada, houve uma alteração no rate, né? Que é tipo, deu joinha ou negativou, né? E o state change também aqui, né? Além desses manipuladores de eventos, a gente vai ter vários procedimentos, como entrar no full screen, né? Quando eu posso mandar, olha, abre a tela cheia, né? Sair do tela cheia, pegar o thumbnail. O que é o thumbnail? É aquelas imagens que aparecem no YouTube quando você tem, por exemplo, só a tela, uma imagem do que tem nesse vídeo. Então, você vê o thumbnail. Instant load, load e pausar, né? E apontar para e toggle full screen. O toggle full screen ele vai funcionar similar ao enter e exit full screen, sendo que o enter ele sempre vai estar entrando, né? Se já tiver, ele não faz nada, e o exit sempre vai sair. Se ele não tiver em full screen, ele não faz nada. O toggle ele sempre inverte. Se está no full screen, ele sai. Se está fora do full screen, ele entra. Então, o que a gente precisa, né? Eu tenho aqui esse inicializado, né? Que é quando um vídeo vai começar a tocar, certo? Como é que eu faço aqui, ó, para configurar meu YouTube, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, na tela inicializar, né? E aí eu vou clicar aqui, ó, cadê? Instant Load Video. O que é esse Instant Load Video? Nesse Instant Load Video, eu vou estar dizendo, olha, começa a tocar o vídeo agora. E aí ele digo aqui para qual é o vídeo que ele vai tocar. Então, diferente do load vídeo, né, eu tenho aqui dois bloquinhos bem semelhantes, que é o load vídeo. Né? Qual é a diferença de um para o outro? O load vídeo, eu digo, olha, você vai tocar tal vídeo. E aí ele carrega e fica aparecendo lá o vídeo. Né? Fica aparecendo na tela lá para você dar o play e começar. No instant load, ele não vai carregar o vídeo, aí você tem que clicar lá para ele tocar. Ele automaticamente já vai tocar, certo? Então, o instant load vai servir desse jeito. E aí eu digo, como é que eu vou fazer a carregar um vídeo aqui? Por exemplo, eu vou pegar aqui um vídeo meu sobre telas, né? Eu vou abrir ele aqui no YouTube para vocês verem. Então, quando eu entro aqui no YouTube para ver o vídeo, né? Nessa parte aqui de cima, a gente tem, ó, na barra de navegação, alguns elementos, como por exemplo, eu vou ter aqui o www.youtube.com/watch, né? V igual a um porrada de coisa, e aí aqui eu tenho um e-comercial, feature igual a embed title, title, né? Então, o que é que a gente vai copiar daqui para jogar lá no Codo lá, para rodar esse vídeo lá? Em vez da gente pegar tudo isso aqui, ó, o que a gente faz? A gente apaga tudo, né? O youtube.com/watch, esse interrogação V igual, a gente deleta. Deleta isso aqui. E a partir desse e-comercial, feature, não sei o que, a gente também deleta. Ou seja, a gente vai pegar esse códigozinho aqui. Peguei esse código. O código ficou pequeno, mas vamos testar aqui, porque
para mim aquele V igual não faz parte. Mas deixa eu ver aqui. Peguei o código, vou pegar outro vídeo aqui qualquer. Pronto, Nesse outro vídeo é a mesma coisa, ó. Só que aqui ele não tem lá o final. Então, eu tiro aqui do V igual, né? Tiro isso, fica só o código, copio o código, joguei o código aqui, ele automaticamente vai estar carregando lá esse meu vídeo lá na tela do meu aplicativo, certo? E aí, às vezes, quando eu coloco, por exemplo, o load, né? Para eu colocar para ele tocar, esse instant load, ele vai equivaler a isso daqui, ó. Coloquei lá o load e depois um tocar, né? No caso, o instant load, ele já coloca e automaticamente já vai ser reproduzido. Ele substitui esses dois bloquinhos aqui. Ok? Vou tirar aqui e deletar. Deixa eu tirar isso daqui. Pronto. E assim funciona o YouTube Player, né? Ele é muito interessante aí, dependendo das suas aplicações, ele vai te dar umas possibilidades bem interessantes. Então, pronto, é sobre linkar o vídeo, né? Aqui o que eu acabei de fazer com vocês, eu abro o vídeo, eu pego só o que tem aqui, eu posso copiar o URL do vídeo, né? Ao invés de clicar lá na barra lá de cima, quando eu copio o URL, ele encurta, né? Ah, professor, não entendi de onde é que eu vou pegar. Vou vir aqui copiar o URL do vídeo. Quando eu copio o URL do vídeo, ele encurta tudo, e aí eu só preciso apagar o que tem até essa barra aqui. Então, fica esse https youtube.b, eu apago aqui, ó, e aí fica só o código, né? Então, isso facilita na hora de você saber o que você tem que apagar ou não, ok? E, por fim, a gente tem aqui a nossa atividadezinha, certo? Que é o quê? Qual é o contexto? Em diversos cenários, é interessante para a empresa apresentar seus produtos através de imagens e de texto. O Instagram é um grande aliado nesse quesito, contudo, algumas empresas preferem investir em aplicativos próprios, com funcionalidades que auxiliem melhor o possível comprador, né? E aí a gente tem aqueles, por exemplo, sites de restaurantes, né? Eles têm aí, normalmente hoje em dia, muitos restaurantes estão adotando o iFood, né? Que é um aplicativo de entrega, de delivery. Mas existem vários sites que eles estão fazendo seus próprios aplicativos, né? Para evitar pagar a taxa do iFood. Então, isso daí está ficando cada vez mais comum, né? Qual o objetivo desse nosso aplicativo de agora, né? Não necessariamente para isso, mas também é uma possibilidade, elaborar uma aplicação de catálogo, né? E esse catálogo é o quê? Pode ser qualquer coisa, um dicionário, um catálogo de fauna, um catálogo de alimentos, um catálogo de super-heróis, um catálogo de princesas, um catálogo do que você quiser, certo? Esse aqui não tem nenhuma coisa com relação, né? Você escolhe o tema. Ele precisa possuir pelo menos, não é 6, como eu falei, não é 6 páginas distintas, né? Mas eu vou querer 6 elementos, né? Se for comidas, pizza, massa, sorvete, coloca lá 6 coisas, e aí você pode ou fazer a navegação entre páginas, ou você pode fazer o usuário clicando lá em cada elemento para ir abrir a outra página, ou pode colocar, o usuário clicou no elemento, vai sumir aquele organizador horizontal, organizador vertical, e aparece um organizador vertical que explica o que é esse alimento, né? O que tem, ou esse alimento, esse super-herói, o que quer que vocês queiram, né? As especificações são bem simples, né? O único pré-requisito são as 6 6 elementos distintos, né? Você poderá usar botões, bottom navigation, slide menu, ou ainda a alternativa que não apresentamos, né? A gente tem ainda outras possibilidades aí de menus que eu não mostrei, né? A gente tem menus próprios, que seriam aqueles 3 pontinhos lá, que eu acabo sempre ocultando, né? Esses 3 pontinhos que a gente tem aqui na tela, isso aqui também é um menu, e eu tenho como me inserir elementos nele. Onde é que fica esse menu, professor? Em screen, ó. Na propriedade de screen, eu tenho algumas coisas referentes ao menu. Adicionar item ao menu, né? Eu tenho essa possibilidade aqui de adicionar item com ícone ao menu. E esse menu é exatamente esse menuzinho aqui. Então, fiquem aí à vontade para explorar outras coisas que a gente não tenha visto. Beleza? Então, eu vou ficar no aguardo dessa atividade aí de vocês. E qualquer dúvida, eu me coloco à disposição.
Beleza. Certo, professor? Agora é muito difícil essas atividades, viu? Não, mas assim, vá fazendo da maneira que você, tipo assim, essa parte de telas é muito complicada. Faça da forma mais simples que você conseguir. Ah, não, preciso de 6 telas. Eu não consegui fazer 6 telas de jeito nenhum, faça 2. Entendeu? Porque é interessante que a gente vê assim, obviamente eu estou colocando o ponto ideal, porque tem aluno que vai e quer explorar. Mas, se você não conseguir fazer tudo, faça tudo que você conseguir. Entendeu? Entendi, Se você professor. não conseguir fazer tudo, faça tudo que conseguir. Ô, professor, quando E aí terminar a o gente curso. vai avaliar da... Quando terminar o curso, a gente vai ficar com essas aulas para a gente depois ir treinando, né? Sim, sim. As aulas ficam disponíveis. Ultimamente não, mas esporadicamente eu fico lançando alguns vídeos no canal explicando alguns componentes assim específicos, de menu, de diversas coisas, né? Ainda faz um tempo que eu não lanço, mas eu fico lançando. Se você quiser ir acompanhando lá, sempre tem material novo e vocês vão ficar com acesso aqui também à turma, né? Essa turma aqui no Classroom, ela fica disponível. Inclusive aqui a gente tem a turma 1, ó, ela ainda está lá aberta para os alunos poderem assistir às aulas, certo? Certo. É porque assim, a gente está no final do ano, a gente está fechando caderneta, um bocado de coisa, então tá um pouquinho apertado para a gente dar conta de tanta coisa da escola. Aí eu estou assistindo as aulas para depois fazer, entendeu? Sim, sim, sim. A questão das atividades é interessante fazer porque elas contam com a participação, né? Então, não, como eu disse, Certo. não deixe de fazer, por mais que não faça 100%, mas faça, que eu ainda corrijo ali com carinho e ela vai servir também para contar a participação. Beleza? Tá bom, obrigado. Então, fico aí à disposição. Vou interromper aqui a gravação.